E eu achei interessante quando ele fala sobre Moody. Escuta os dados dessa pesquisa que eu vou apresentar para a igreja. Irmãos, nós não vamos estender muito, vamos ser breves. Uma pesquisa que foi realizada e me chamou muito a atenção. Isso aqui, irmãos, por que eu estou mostrando dados de pesquisas realizadas? Porque contra fatos não há argumentos. Não é verdade, pastores? Contra fatos não há argumentos. Então, irmão Bruno, quando você mostra isso, é uma evidência concreta e inquestionável de que realmente são fatos que estão diante de nós e que a contribuição da Escola Bíblica Dominical é decisiva. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus Norte-Americanas, ela fez uma pesquisa em 2006 e olha o que ela descobriu: que a grande maioria de seus ministros e trabalhadores em suas igrejas vieram da onde? Escola Bíblica Dominical. Pastor Braz respondeu com segurança: Escola Bíblica Dominical. Então olha que coisa interessante, ela contribui decisivamente para a formação de futuros obreiros na casa do Senhor. Ela está preparando, e como a igreja necessita de obreiros, e como a igreja necessita de obreiros e obreiros preparados, porque o obreiro, diz a Bíblia, que ele tem que manejar bem a palavra da verdade, ele tem que ser apto, ele tem que estar preparado, ele tem que ser apto para o ensino, ele precisa buscar isso. E eu quero aqui, irmãos, nesta noite também, até mesmo, aconselhar a igreja nesse sentido, de estar buscando, procurar estudar cada vez mais a palavra de Deus, e literatura evangélica de qualidade, né, irmãos? Não é qualquer coisa, mas escritos por homens de Deus, que vai trazer contribuição para a sua vida ministerial. É interessante, irmãos, pastor Antônio Gilberto, que nós até citamos aqui anteriormente, o irmão Gelson mostrou no slide, a definição conceituando a Escola Bíblica Dominical. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz que nunca conheceu um obreiro de sucesso no seu ministério. A gente usa essa palavra sucesso, irmãos, no sentido de ser bem sucedido, tá, irmãos? Um obreiro que seja bem sucedido no seu ministério, que não fosse um obreiro dedicado ao estudo. Dedicado ao estudo. É interessante que Estevão, hoje, infelizmente, irmãos, hoje nem tanto, né, pastores? Mas ainda há aquele preconceito com relação a cursos de teologia, né? Às vezes tinha até aquela conotação ruim quando se falava, não é verdade, pastor Braz? Teologia, né? Chegavam os irmãos de alguns anos atrás, chegavam a dizer que era do diabo. Misericórdia. Então, irmãos, o que acontece? Hoje não, nós sabemos que não. Um bom curso teológico, ele somente vai contribuir. Ele vai trazer conhecimento na área da palavra, no conhecimento da palavra, na área teológica. E é interessante isso, irmãos, você procurar adquirir esse conhecimento, procurar investir nisso, se você tem condições. E é aí, irmãos, que eu acho interessante. Por quê? Porque nós temos que estar preparados. O professor, principalmente o professor de escola bíblica dominical, ele precisa estar preparado para chegar diante de uma classe. Ele precisa procurar ter cultura, ter preparo para estar diante de uma classe. Sabe por quê? Porque a classe percebe quando ele está despreparado. A classe nota isso, a classe percebe. A própria igreja percebe. Lembra que eu disse no início que a igreja hoje requer mais? Então, obreiro, estruturação, formação de futuros obreiros na casa do Senhor. Pessoas que vão estar preparadas para servir ao Senhor, vão estar aptos para o ensino. Próximo slide, irmãos. Nós vamos ver mais uma das contribuições da Escola Bíblica Dominical. Ela leva ensino bíblico para nossas crianças e adolescentes. É ensino este que eles não vão encontrar na escola secular. É interessante, irmãos, que nos Estados Unidos da América, e quero até salientar aqui, irmãos, para quem não sabe, uma curiosidade interessantíssima, que o sistema de escolas públicas se inspirou na escola dominical. Porque, como o irmão Gelson falou, a escola dominical, quando Robert Hicks começou para alcançar as crianças pobres, não havia escolas públicas na Inglaterra. Não havia escolas públicas. Havia escolas mais particulares e era privilégio para poucos. Então o sistema de escolas públicas hoje se inspirou na escola dominical, mas houve um desvio. Nos Estados Unidos da América, por algum tempo, se ensinava o criacionismo. Hoje se ensina o quê? O evolucionismo. São doutrinas, são teorias, ensinamentos que são trazidos como matéria escolar. Eu estive com uma irmã, eu não vou falar o nome dela, só vou olhar para ela. Não vou falar o nome dela não. Rosângela, Jesus, desculpa, falei sem querer, perdão. Essa é a liberdade que eu tenho com ela, tá, irmãos? Eu estive com a irmã Rosângela numa faculdade evangélica. Se for mentira, ela vai me desmentir aqui agora. Ela ficou horrorizada, pastor. Eu estava trabalhando com venda de livros, e veio um senhor já, uns 40 e poucos anos, né, Rosângela?
Ela ficou horrorizada e eu também fiquei. Uma faculdade evangélica, fosse uma faculdade, né, não evangélica, vamos dizer assim, mas uma faculdade evangélica, o camarada falou, lançou uma coisa, irmãos, que ela ficou horrorizada. Então você veja bem, eu estou falando de escolas públicas, ensino secular. Se em faculdades evangélicas acontece isso, quanto mais, na verdade, Gelson, quanto mais em faculdades seculares. E é aí que entra a preparação, o ensino, para que, irmãos, muitos bancos, escuta isso é interessantíssimo, eu achei isso extraordinário. Muitos bancos, irmãos, irmão Elinho, eles treinam, você sabe que notas falsas, cédulas falsas é aos milhares. Como é que eles treinam os seus funcionários para conseguir, vamos dizer assim, se desviar das notas falsas? Ensinando eles a observar as notas, trabalhando com eles nas notas verdadeiras, entendeu? Eles trabalham com eles as notas verdadeiras, ensinam a eles a identificar, a conhecer os pormenores de uma cédula verdadeira. Por quê? Porque conhecendo a cédula verdadeira, logo eles vão identificar a falsa. Senti a presença de Deus aqui agora, hein? Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe rejeitar o falso ensino. Porque há 3 tipos de ensinamentos, há 3 tipos de doutrinas: doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. É uma realidade que nós convivemos com ela. Então você tem que saber rejeitar. Você tem que saber rejeitar. Como? Conhecendo o verdadeiro ensino, tendo sede pelo verdadeiro ensino, tendo sede da palavra de Deus. Lembra que Pedro falou? Tendo o leite racional, não é isso? Não falsificado, incontaminado. O que é isso? Desejai afetuosamente. O que é isso? É você querer muito. Então quando você busca conhecer a palavra de Deus, você logo sabe rejeitar o ensino falso. Eu falo porque na minha adolescência, quando eu estudava, fazia o ensino fundamental, o ensino médio, passei por esses processos, eu vi tudo isso, irmãos. Eu vi coisas, e muitas coisas que eram levantadas na classe mesmo, pelos próprios alunos, mas eu sabia que aquilo não procedia de Deus e sabia como rejeitar aquilo ali. Então aí está, irmãos, a importância. Ela leva ensino bíblico para nossas crianças e adolescentes, ensino esse que eles não encontram na escola secular. Você já observou aí, irmãos, como tem muitos jovens de classe média alta, jovens com condições financeiras, tinham tudo para ter um futuro maravilhoso. O que acontece com eles? Jovens muitas vezes de classe média alta, porque geralmente, pastores, se associa a criminalidade à pobreza. A pobreza pode até contribuir, concordo, mas olha aí, jovens de classe média alta, com todas as condições para estudar, para ter a melhor formação, entram no mundo da criminalidade, entram no mundo para fazer todo tipo de coisa que arrepia os cabelos. Então, irmãos, aí está, porque lembra que nós falamos no início? O ensinamento da palavra traz caráter, irmãos, isso, educação. Com todo respeito, se porventura tiver algum pedagogo aqui, com todo respeito ao trabalho que esses profissionais realizam, mas educação se recebe em casa, e a escola bíblica dominical, ela contribui para isso, porque você ensina o seu filho em casa as doutrinas bíblicas, o ensinamento da palavra de Deus, e quando ele chega na escola bíblica dominical, ele vai ter um reforço, porque quando você faz uma comparação de um jovem que estudou, toda uma pessoa que estudou, passou pelo ensino fundamental, ensino médio, ele vai ter passado uma média de 11.000 horas aula numa escola, sentado numa cadeira de escola. Mas quando você vai para a escola bíblica dominical, ele vai ter passado, se você fizer a mesma comparação, uma média de apenas 166 horas. Olha a diferença. Então você, como pai, os pais que estão aqui, as mamães que estão aqui, precisam também ensinar em casa, sentar com seu filho, ler a palavra para ele. E aqui, próximo slide, Leandro, por favor. Olha só, irmãos, é uma bênção para toda. Irmãos, olha só que coisa interessante. Eu não acreditava muito nisso. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu não acreditava muito nisso. Meu Deus, que papelada. Eu e meus papéis. Meu Jesus. Mas a ciência diz que a criança é no período de 1 a 5, 7 anos que ela vai ter uma maior assimilação. Eu não acreditava muito nisso. Até que eu parei para refletir e pensar que realmente tem um sentido profundo isso aí. Porque a criança aprende a falar um idioma só por assimilação. Já observou isso aí? Não é verdade, pastor?
Ninguém ensina. Vai você hoje estudar. Eu vi uma reportagem, irmão Gelson, que eu fiquei bobo. Uma família que mora num país, não sei se é asiático ou europeu, não me lembro agora. Uma família, acho que com 3 filhos. Uma das crianças falava, de 5 anos, criancinha mesmo, falava 5 idiomas, irmãos, e fluentemente. Não é arranhando não, fluentemente. Eu fiquei admirado de ver aquilo. Por quê? Porque ela está mais apta para receber. E é aí, irmãos, que a escola bíblica dominical contribui decisivamente. E aqui para os professores do departamento, irmãos, como, lembra que eu disse aqui no início, que eu me despertei muito para isso? Porque muitas vezes nós não damos importância às crianças. Não damos, eu falei aqui no trabalho de sexta-feira, foi realizado ontem, muitas vezes você chega aqui, culto das crianças, tem uma meia dúzia de adultos. E isso acontece não só aqui na nossa igreja. Irmãos, precisamos apoiar e investir nas nossas crianças. E para os professores e professoras do departamento infantil que estão aqui, você precisa ser mais bem preparado do que os professores do departamento adulto. Por incrível que pareça. Porque você ensina para a criança de uma forma que não se ensina para adultos. É totalmente diferente a maneira de você ensinar. A prova disso é que na escola secular você tem as faixas etárias. Você tem as séries que são por etapa. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, até concluir o ensino médio. Então a escola secular ela já visou isso aí. A escola bíblica dominical também não pode perder isso de vista. E olha como que hoje nós nos desvirtuamos. Porque a escola bíblica dominical começou como um projeto para crianças. E hoje as crianças são menos contempladas. Não é verdade, pastores? Não é verdade, pastor Braz? Então precisamos investir. A igreja precisa comprar literatura para crianças, recursos de ensino, recursos didáticos. A linguagem que o professor vai usar não é a mesma. Não é a mesma. Você vai ensinar para uma criança, você não pode usar termos teológicos, você não pode usar expressões que vão parecer estranhas para ela. Você tem que falar na linguagem dela, assim como fazia Jesus. Jesus falava na linguagem do povo. Se Jesus fosse falar na linguagem, se Deus fosse se revelar a nós na linguagem dele, nós não entenderíamos nada. Então o próprio Deus já nos dá esse exemplo. Ele lança a mão de figuras de linguagem que o povo conhecia. Por exemplo, quando Jesus fala que naquele dia, o dia do arrebatamento, estarão 2 moendo, por quê? Porque o moinho eram 2 pedras, era uma embaixo e uma em cima, e ela era pesada. Geralmente 2 mulheres estavam no moinho, principalmente se havia pressa no serviço, porque um auxiliava a outra a rodar. Então Jesus lança a mão daquela figura para mostrar para eles, era algo que eles conheciam, que eles estavam familiarizados. Se Jesus vivesse hoje, pastor Barnabé, o que queria falar? Estando 2 no trânsito, será levado um e deixado o outro, por quê? Hoje é algo muito familiar a nós, o trânsito, o caos do trânsito, não é verdade? Então Jesus, irmãos, ele nos deu exemplo, ele foi o exemplo máximo. Nesse sentido, ele é o mestre supremo. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Ele é o mestre supremo. Então ele nos deu exemplo nisso. A escola bíblica dominical. Não venha para a escola e deixe o seu filho em casa. Ou não venha para a escola e deixe a sua esposa em casa ou o seu esposo em casa. Traga ele também. Tá, irmãos? Nós vamos ver aqui agora 3 objetivos. O próximo slide vai mostrar. A igreja pode ler para mim? Porque tudo que você fala, você tem facilidade para memorizar. Não é à toa que eu peço você para repetir. Você pode repetir para mim? Volta um pouquinho, Leandro. Aí. Por gentileza. Objetivo. Olha aí. Então a escola bíblica dominical ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma meta. Hoje nós estamos aqui nessa primeira conferência. Primeira conferência nossa. Temos que ter um objetivo, temos que ter um alvo, metas a atingir. Todo o trabalho que você vai fazer, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Se você vai pregar a palavra, qual é o seu alvo, o seu objetivo? É o público que está te ouvindo, para você transmitir aquilo que Deus revelou para você, para a igreja. Então a igreja, quando se trata da escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical tem objetivos. E o pastor Antônio Gilberto, ele seleciona, nós vamos ver no slide seguinte, 3 objetivos, que nós fizemos questão de trazer para mostrar para a igreja. O primeiro objetivo: ganhar almas para Jesus. Parece estranho, não é, irmãos? A igreja na escola bíblica dominical fica cheia de crentes, não é verdade? E glória a Deus por isso, que encha cada vez mais. Mas muitas vezes, por exemplo, o pastor Panadão vai concordar comigo, a gente costuma muito convidar uma pessoa para vir no culto à noite. Mas convidar uma pessoa, um descrente, eu estou falando de descrente, né? Convidar um descrente. Mas você convidar um descrente para a escola bíblica dominical, geralmente não se faz isso. Não é verdade?
E é um dos momentos oportuníssimos para se ganhar almas. Irmãos, o ensino da palavra de Deus, ele traz avivamento. E avivamento tem salvação de alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse no começo que eu sentia a presença de Deus. Então agora eu vou mais além ainda. Eu estou sentindo a presença de Deus. Amém? Porque Deus, irmãos, é como eu disse, às vezes nós não damos muito valor ao ensino. Mas você sabia que o movimento pentecostal, Jesus sempre batizou com o Espírito Santo, né, irmãos? Ora mais, ora menos. No decorrer da história da igreja, ele sempre batizou com o seu Espírito Santo, ora mais, ora menos. Mas o movimento pentecostal que se iniciou ali, né, que a grande notoriedade foi em 1906, não é isso? Ali na Azusa Street, os irmãos já devem ter, nós até passamos por lições falando sobre isso. Mas você sabia que o movimento pentecostal mesmo, ele começou numa escola de ensino bíblico? Quantos sabiam disso aqui? Levanta a mão. Ninguém? Começou, olha aí, mistério, irmãos. A palavra de Deus, ela promove isso. A palavra de Deus promove avivamento. A bem da verdade, irmãos, cuidado com essas igrejas que tem muito movimento e pouca palavra. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, irmãos, cuidado com esse avivamento. Cuidado com esse avivamento. Pode não ser avivamento, pode ser apenas movimento, mas não avivamento. Agora, o movimento pentecostal, como um genuíno avivamento da parte de Deus, ele começou numa escola de ensino bíblico, em que o professor desafiou seus alunos. Se o batismo com o Espírito Santo era só para a época apostólica ou era para os dias deles, desafiou eles a buscar. Jesus batizou eles com o Espírito Santo e culminou nisso que é hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus? Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, louvado seja Deus. Olha aí, ensino bíblico. Era um professor ensinando a palavra de Deus. Ele desafiou seus alunos a buscar. Jesus queimou eles e hoje está aí. Daniel, Berg e Gunnar Wigg vieram de lá. Então hoje está aí, irmãos. Mas começou aonde? Uma escola de ensino bíblico. A Bíblia Sagrada diz que o livro da lei estava esquecido. Estava como um objeto esquecido dentro do templo no reinado de Josias. Josias agora empreende uma reforma, restaura o templo. Aí diz a Bíblia Sagrada que o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei, segundo Reis 22:8. Ele diz assim para o escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Quando ele lê aquelas palavras, a Bíblia diz que a partir do momento que o livro é encontrado, certamente aquele rolo, um exemplar do Pentateuco ou do livro de Deuteronômio, pode ser, nós não sabemos ao certo, mas no momento que foi achado e foi feita a leitura, um grande avivamento foi derramado sobre aquela nação. Por quê? Através do ensino da palavra de Deus. Todos os bons reis de Judá foram homens que promoveram o ensinamento da palavra. Josafá é também um exemplo, porque diz a Bíblia Sagrada que ele separou levitas, sacerdotes, que iam entre o povo ensinando a palavra de Deus. Então, irmãos, o ensinamento da palavra traz avivamento, ganhar almas para Jesus, porque quando há avivamento, há conversão de almas. Segundo objetivo da escola bíblica dominical: desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. A escola bíblica dominical ela tem esse objetivo. Novamente aqui eu me volto, e aqui, irmãos, estou me colocando sob esta palavra, porque também sou professor na escola bíblica dominical. E como tenho me despertado a partir desse trabalho? Porque como é que você vai contribuir para o desenvolvimento da espiritualidade dos seus alunos, para o caráter dos seus alunos, se você nem sabe o nome dele? Se você nem sabe, tem intimidade, tem proximidade com ele? Você tem que estar perto, você tem que se aproximar, você tem que ter um envolvimento com a sua classe, porque a escola bíblica dominical, ela objetiva isso: espiritualidade e caráter cristão. Ou seja, o professor, ele tem que ter o cuidado de levar a sua classe, ou seja, ele nunca pode esquecer, irmãos, porque a escola secular, ela visa o intelecto, mas a escola bíblica dominical visa também o intelecto, mas prioritariamente o coração. Ela vai no coração, porque traz o ensino da palavra de Deus. Então você nunca pode perder de vista a espiritualidade. O professor, ele pode ser muito abalizado, ele pode ser um erudito, ele pode ter um conhecimento tremendo, mas ele não pode chegar diante da classe e simplesmente passar conhecimento, sem se preocupar com a espiritualidade dos alunos. E aqui entra também outro quesito importantíssimo: a vida do professor. A sua aula vai ter mais efeito e mais poder quando ele viver aquilo que ele está ensinando. Conta-se, se é uma ilustração ou um fato, não sei, mas conta-se que
Certo professor estava ministrando e ele usava toda a sua verbosidade, toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, o seu belo português, e ele notou que um dos alunos estava ansioso para fazer uma pergunta, para falar algo, melhor dizendo, para falar algo. E ele então concluiu o tópico, deu a oportunidade ao aluno. Quando o aluno levantou e falou, o aluno foi incisivo e direto, falou: o que tu fazes não me permite ouvir o que tu dizes. Então o testemunho do professor é fundamental. Seu aluno tem que olhar para você e ver Cristo na sua vida. Seu conhecimento, a sua bagagem, tudo isso contribui, soma ao seu ministério. Mas ele tem que olhar para você e ver que realmente você está comprometido com aquilo que você está ensinando. E por fim, irmãos, para concluir a nossa palestra, nós vamos ver no slide seguinte: preparar o cristão para o serviço do mestre. Voltamos novamente aqui, irmãos. Voltamos novamente aqui. A escola bíblica dominical, ela forma obreiros. Ela prepara obreiros para a casa do Senhor. Então a escola bíblica dominical tem essa visão. Por quê? Porque nós temos etapas. A pessoa aceita Jesus, ele cresce em Jesus e ele se torna apto para servir a Jesus. São 3 etapas. Ele aceita, ele cresce e ele serve a Jesus. Tudo Jesus, tudo em Jesus e tudo para Jesus. Amém? Então ele tem que aceitar a Jesus primeiro. Mas ele tem que desenvolver a sua espiritualidade. Os irmãos sabem, há crentes e pessoas que aceitam Jesus, mas ele não cresce, ele fica sempre naquilo. Mas a igreja tem que ter esse cuidado de desenvolver a espiritualidade dele, para que ele venha ser apto para o serviço, para a obra. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo. Então, irmãos, nós estamos concluindo aqui. Não vamos estender mais, até porque o nosso horário já está avançado. E nós queremos encerrar deixando este alerta para as igrejas do Senhor, para a igreja do Senhor, para os professores da escola bíblica dominical que aqui estão, superintendentes. O nosso superintendente não está presente hoje, vai estar presente amanhã. Pastores, todos estão envolvidos na tarefa, na promoção da escola bíblica dominical. Todos. A escola bíblica dominical, irmãos, que começou com um número pequeno de crianças, quando 4 ou 5 anos após, ela já contava com 250 mil alunos matriculados. Ela foi crescendo vertiginosamente. E segundo o pastor Antônio Gilberto, hoje já são mais de 120 milhões de alunos no mundo todo. Então a escola bíblica dominical, ela é fundamental. Precisa se investir, precisa se trabalhar, o professor precisa se mostrar empenhado. Eu quero aqui contar um exemplo. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Isso é para a glória de Deus. Eu quero aqui contar um exemplo nosso aqui. Não estava nem havendo aula com os jovens aqui. A classe dos jovens tinha praticamente acabado. E eu fui até o pastor, conversamos, na verdade, pastor, vamos abraçar. Nós não podemos admitir continuar dessa forma, porque quando eu vim para cá, ali era 2, 3 bancos ali fora, só de jovens. E abraçamos e nos envolvemos, pessoas nos ajudando, pessoas do nosso lado. Você vem aqui numa escola de domingo de manhã, a última agora teve 3 bancos ali fora. Então por quê? Porque a classe, ela percebe quando o professor está desmotivado, e percebe também quando ele está motivado, quando ele está abraçando a causa. Então nós precisamos investir. Que essa conferência, irmãos, que vai continuar amanhã também, nós vamos ter aqui pastor Joel Machado ministrando, vai estar trazendo uma palestra para a igreja. Ele vai estar falando sobre a importância do ensino bíblico para a igreja. Ainda bem que eu falei antes dele, né, irmãos? Se falar depois do pastor Joel, fica complicado, né, irmãos? Ainda bem que eu fiquei no estreito, eu já falei depois de Gels. Falar depois de Gels é misericórdia. Então falar depois de Gels é complicado. Mas glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos estar aqui. Vamos promover a escola bíblica dominical. Vamos estar envolvidos com isso, porque com certeza será uma bênção, e Deus vai abençoar o crescimento da igreja cada vez mais nesse sentido, porque a escola bíblica dominical contribuiu muito. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos, os professores que estiveram aqui hoje, estejam amanhã. Nós vamos estar passando um material especial para os professores, algumas orientações para o professor de escola bíblica dominical, no intuito de ajudar no ministério. Os irmãos que puderem estar conosco, será uma honra para nós, será uma alegria para nós. Queremos agradecer a presença de todos. Eu quero estar aqui retornando para o pastor Barnabel, que vai estar fazendo as considerações finais. E se você está gostando desse projeto, irmãos, ore para que Deus venha abençoar, que nós possamos estar realizando todo ano. Eu confesso para a igreja, quero justificar para a igreja, nós esperávamos uma presença até maior de irmãos, chegamos a marcar com algumas igrejas, não sei o que houve, mas com poucos ou com muitos nós estamos aqui, da mesma maneira, da mesma forma. E amanhã nós estamos aqui também, com certeza Deus vai continuar abençoando. Eu agradeço a oportunidade, passo então para o pastor Barnabel, que vai fazer as considerações finais, em seguida está encerrando. Amém?